Bom, boa tarde, pessoal. Vamos começar mais uma aula de algoritmo em laboratório de programação 1, então. A terceira aula, a gente vai ver a segunda parte de operadores, pessoal. A aula hoje, a gente vai, então, explanar os seguintes conteúdos. A gente vai ver um pouquinho sobre o operador de incremento e decremento, tá? Vai observar um comportamento um pouquinho estranho da função printf com relação ao uso de operadores. A gente vai ver os operadores aritméticos de atribuição. A gente viu na aula passada os operadores aritméticos, mais soma, subtração, multiplicação, divisão e módulo. Agora a gente vai ver como é que esses operadores funcionam em conjunto com o operador de atribuição. Então, ele soma e atribui, tá, no mesmo operador, faz tudo junto. Aí a gente termina a parte de operações aritméticas, tá? E iniciamos a parte de operações lógicas. Tá? Os operadores relacionais são operadores que, ao aplicá-los sobre uma determinada grandeza, ele vai retornar um valor lógico, verdadeiro ou falso. Então, só para adiantar, né, os operadores relacionais. É o operador maior, maior igual, menor, menor igual, o operador igual, tá? E o operador diferente, tá? Operadores lógicos são operadores que a gente usa para fazer aquela lógica booleana que a gente vê em álgebra linear, tá? Que é o e, ou e o não. Então, a gente aplica operadores lógicos sobre valores lógicos, sobre valores booleanos, sobre verdadeiro ou falso. Então, se essa sentença e esta sentença for verdadeira, então tem um operador lógico, quer dizer, essa e essa precisam ser, ambas precisam ser verdadeiras. Se essa ou essa for verdadeira, então tem uma relação ou, né? Então basta que uma das duas seja verdadeira para que todas sejam. E aí, por fim, a gente vai ver um operador que ele é um pouco menos usado, que é o operador ternário. Tá? O operador ternário, ele é um operador muito poderoso, tá? Ele é o ponto de interrogação seguido dos dois pontos. Ele é o único operador em C que opera sobre 3 operandos, sobre 3 valores. Tá? Todos os operadores que a gente viu até agora operam ou sobre um operando, os operadores unários, ou sobre 2 operandos, que são os operadores binários. Tá? Então, vamos lá. O primeiro operador é o operador de incremento e decremento. Tá? O operador de incremento, ou mais, opera sobre o nome de uma variável e adiciona 1 ao valor da variável do operando. Tá? O operador de incremento pode ser usado de duas maneiras. Ou ele é pré-fixado, quando ele aparece antes do nome, ou seja, à esquerda do nome da variável, ou ele é pós-fixado, quando ele aparece depois do nome da variável, ou seja, à direita do nome da variável. E isso, pessoal, muda a forma como esse operador funciona. Se a gente coloca esse operador como pré-fixado ou pós-fixado, isso vai mudar a forma como esse operador vai operar na variável. Por exemplo, a seguinte instrução, x recebe x mais 1, vai fazer o quê? Vai fazer com que, tá, imagina o seguinte, a gente tem lá na memória RAM uma posição lá que vai armazenar a variável x. Através do acrônimo x, eu acesso essa posição da memória e vamos dizer que lá tem um número inteiro armazenado. Tá? Independente de qual seja o valor, o que, que acontece aqui? A gente faz uma operação de leitura, lê o valor da variável x, soma 1 a essa variável e atribui novamente, tá? Faz uma operação de leitura e uma operação de gravação. Grava lá novamente em x o valor da variável atualizada. Então, essa instrução aqui,
ela é equivalente a essa instrução de baixo aqui, ó, mais x. Tá? O que essa instrução mais x vai fazer? Ela vai somar 1 à variável x. E essa instrução aqui também é equivalente a essa terceira instrução, x mais mais. X mais mais também vai adicionar 1 à variável x. Tá? Então, essas três instruções, elas são equivalentes. A diferença entre elas, tá, é que o operador estando pré-fixado, esse aqui ó, é o pré-fixado, tá? O do meio é o pré-fixado, pré. Por quê? Por que ele é pré-fixado? Porque ele vem à esquerda, tá? Ele está antes do nome da variável. Então, ele é pré-fixado, e o pós-fixado, tá? Esse terceiro. Então, por que pós-fixado? Porque o operador aparece à direita do nome da variável. Tá? E a diferença ela está além de só incrementar a variável do operando. Tá? Vamos ver um exemplo aqui. Ó. O programa 16, pessoal, a gente cria duas variáveis inteiras, uma delas recebe 5, e aí a gente atribui a x o mais n. Então, aqui em n, que valor que ele vai atribuir? Ó, depois a gente dá o printf em n e em x. Ó, em n apareceu 6 e em x também 6. Por que isso aconteceu? Porque aqui, ó, lá na memória, a gente criou duas posições, tá? Uma n e uma x. Aí chegou na linha 6, aqui onde criou n, a gente colocou 5 aqui. Chegou na linha 7, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma operação de leitura, vai ler o valor 5, vai somar 1 ao valor 5, então ele vai atualizar aqui e vai salvar. Tá? Então, vai somar 1 e vai salvar esse valor lá na variável. Primeiro ele vai incrementar a variável, então ele vai, né, armazenar o 6 aqui, né, fez a leitura do 5, 5 mais 1, 6. E depois ele vai atribuir isso à variável x. Então, aqui em x também vai ter o valor numérico 6. Tá? Por que isso? Porque o operador pré-fixado, tá? Essa é a semântica desse operador, o operador pré-fixado, ele vai incrementar antes da gente usar a variável. Então, nesse caso aqui, ó, antes da variável x receber o valor, ele primeiro resolve o operador para depois usar a variável. Tá? Então, primeiro ele vai fazer o incremento e depois vai fazer a atribuição do valor já incrementado. Esse é o operador pré-fixado. Tá? Então, olha só, com o operador pré-fixado, n terá o seu valor incrementado em 1 antes de ser atribuído a x. Tá? Nesse próximo exemplo, a mudança que a gente faz é aqui, ó, na linha 7. O resto do código é exatamente igual. A diferença aqui, ó, é que o operador agora ele é pós-fixado. Tá? Então, o operador sendo pós-fixado, significa o quê? Que primeiro ele vai usar a variável para depois resolver o operador. Certo? Lembram daquela questão de primeiro resolver o operador mais à esquerda? Tá, então, seria mais ou menos para manter a própria consistência com o pressuposto da linguagem. Então, esse símbolo aqui de barra tá errado, viu? Ele não tem no código. E esse aqui é o cursor do mouse. Então, vamos lá. Ó. Compilou, rodou, e olha só a saída. Lá na saída, ó, N, 6 e X, 5. Uai, por que isso?
Olha só, vamos dividir aqui a memória, então a gente tem n e x. Chegou na linha 6, a gente coloca 5 aqui em n, foi atribuído 5. Chegou na linha 7, o que, que ele vai fazer? Ele vai atribuir 5 a x e depois ele vai incrementar 1 em n. Conseguiram captar a diferença? Sim, consegui. Tá, beleza. Então, assim, tem essas coisinhas, é um detalhe, né? Tipo, o operador antes e depois, e faz uma diferença. Porque imagina você ter uma conta, algo assim mais complexo, e às vezes você colocou ele pré-fixado e precisava ser pós-fixado, por exemplo. Né, às vezes encontrar isso num software grande é um pouquinho complicado. Então, essa é a diferença do pré-fixado para o pós-fixado. Então, no pós-fixado, n é atribuído a x. E só depois que o seu valor vai ser incrementado em 1. Tá? Com o operador de decremento, o menos menos, é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Tá? Toda a sintaxe é igual. A única diferença é que, em vez de incrementar, ele vai decrementar em uma unidade a variável. Tá? Em C, os operadores unários, tá? Esses operadores que a gente viu aqui, o operador de incremento e decremento, esses dois operadores, eles são unários, eles operam sobre um único dado, tá? E eles têm precedência sobre os binários. Isso significa que todos esses operadores de incremento e decremento, eles têm precedência sobre os operadores aritméticos. Por exemplo, x recebe a vezes b++. O que, que vai acontecer primeiro? Primeiro ele vai resolver o b++ para depois fazer a multiplicação. Tá? E aí tem uma questão. Não confundir a precedência do operador na expressão matemática com o modo como o operador opera o incremento. Que tem aquela questão dele ser pré-fixado e pós-fixado. Isso também tem que ser levado em consideração na hora de resolver a expressão matemática. A precedência é qual operador vai ser resolvido primeiro, né? A forma como o operador trabalha, aí é outra questão. Tá? Na instrução anterior, o resultado da operação de multiplicação de A por B será atribuído a X e depois B vai ser incrementado. Olha que expressão matemática, olha o que acontece aqui. Primeiro ele vai multiplicar A por B, vai pegar esse resultado e jogar em X, e só depois que ele vai somar 1 em B. Certo? Essa é uma das razões, tá, de C ser considerada uma linguagem que, dependendo da forma como você programa, ela resulta em código complexo. Tá? Você olha para essa expressão matemática, tá? Você acha que, né, você está somando 1 em B, vai multiplicar. Não, não, não é isso que vai acontecer. Tá? Então, olha só, precedência é uma coisa, modo de operação do operador é outra. Então, mesmo que ele tenha precedência, esse operador, por ser pós-fixado, ele só vai executar no final. Então, primeiro vai multiplicar A por B, o resultado vai ser atribuído a x, e depois ele vai somar 1 apenas na variável b. A precedência ela vai informar que a operação pós-fixada, tá, de atribuição será executada antes da multiplicação. A maneira de operar é incrementar a variável operando após a execução da instrução. Agora, nessa seguinte expressão aqui, ó, como a gente está usando o operador pré-fixado, então a variável b ela vai ser incrementada, depois vai ser multiplicada por a, e aí, por fim,
o resultado vai ser colocado em x, certo? Então, só de mudar o lugar desse operador, a gente muda completamente o resultado da operação matemática. A gente pode escrever duas operações matemáticas completamente distintas, tá? E que tem que são muito próximas visualmente do ponto de vista da programação. Muda apenas um pequeno detalhe, que é o operador pré e pós-fixado. Tá? Isso aqui é só um detalhe, pessoal. Todas as expressões que envolvem quaisquer operadores em C, tá, podem ser utilizadas como argumento de printf. Então, lá dentro de printf, a gente pode colocar as expressões matemáticas. A gente não precisa escrever uma expressão matemática separada e depois printar. A gente pode colocar essa expressão matemática lá dentro de printf e economizar linha de código. Tá? Por exemplo, então, essa instrução aqui, ela é uma instrução correta, certo? A gente está printando um número inteiro, um caractere e o outro número inteiro. Aí, o primeiro argumento, mais x, um caractere de nova linha e uma expressão matemática. Aliás, aqui tem uma expressão matemática e aqui outra. Então, são duas expressões matemáticas que resultarão em números inteiros e um caractere, tá? Que é o caractere de nova linha. Até aí, beleza. Quando a gente tentar imprimir esse printf, e a gente for imprimir a mesma variável diversas vezes, a gente pode imprimir um valor errado, tá? Por exemplo, aqui, ó, se a gente fizer a impressão %d, %d, %d de n, n mais 1 e n mais mais, tá? A resposta não vai ser. Pode não ser, aliás, 5, 6 e 7. Tá? Isso vai depender muito do compilador que você está usando. Tá? Como hoje a gente está usando, por mais que use diferentes programas para codificar, o compilador basicamente é o mesmo. Então, todos vocês terão a mesma saída. O problema, né, que pode acontecer, por exemplo, aqui, principalmente da avaliação do 7, tá? Com esse operador aqui, poderia aqui ser impresso 6, tá? Ou mesmo 5, tá? É quando o printf recebe os valores para serem impressos. Tá? Ela pode avaliar o último valor primeiro e isso provocaria a seguinte impressão: 6, 7 e 5. Tá? Então, assim, ó, a gente não tem como garantir também qual desses valores o compilador vai resolver primeiro. Tá? A gente não faz parte do padrão da linguagem especificar, tá, qual das três expressões matemáticas ele vai resolver primeiro. Então, se ele resolver essa expressão matemática primeiro, esses números já vão ser diferentes. Tá? Essa situação também pode ser encontrada numa mesma expressão de atribuição, onde a mesma variável aparece mais de uma vez. Tá? E a maneira de avaliar, ela é imprevisível. Tá? Isso depende muito do compilador. A referência que eu tinha consultado na época que eu montei essa aula, para os compiladores da época, os mais comuns, acontecia o seguinte, tá? Alguns deles avaliavam da direita para a esquerda, na verdade era a maioria dos casos, e em outros, em alguns poucos, a avaliação era feita da esquerda para a direita, tá? A resolução, então, da chamada de printf. No código 18, pessoal, a gente vai
Ó, vamos fazer o seguinte teste. Vamos imprimir o valor de n dessa forma aqui, ó, com essa expressão complexa, tá? O que esse código faz? Ó? A gente cria duas variáveis inteiras, uma recebe 3, a outra é o valor n, e aí atribui a n essa expressão matemática, tá, toda baseada em i. E depois printa, então, o conteúdo da variável n. Compilou, rodou, e a resposta, pessoal, foi 16. Quando a gente coloca essa expressão dentro do printf, ó, a gente tira ela daqui e coloca ela aqui dentro do printf, ó, olha só o que vai acontecer. Nesse caso, a resposta... O compilador está em dias. Conseguiu fazer aí, Marcos? Ah, tá, mas esse aí é o pré-fixado. O pré-fixado, ele incrementa antes. Para o pré-fixado não tem problema. Vamos mudar o operador para o pós-fixado. Vamos colocar o mais no final. Vamos voltar aqui no programa. Ó, vamos pegar aqui, ó. Vamos botar o mais depois, ó. Tá? No mais depois, ele faz um incremento depois. Então, a expressão vai ser 15. Tá? Por quê? Ele vai pegar o valor 3, vai somar com 4. Aliás, é da esquerda para a direita. Esse aqui tem precedência. Então, ele vai fazer, vai resolver o que está nesse parênteses e depois nesse parênteses. Então, vamos lá. Aqui fica 4 vezes 3, 12. Mais 3, 15. Aí, depois que ele executa essa linha, ele vai colocar 4 no final da execução, que ele vai atribuir o número 4 para a variável i. Vai fazer um incremento de i. Então, a resposta é 15. Beleza. Quando a gente jogar isso para o printf, vamos ver se vai dar falha. Deu 15 também. Vamos ver essa última operação de atribuição aqui, ó, tá? Desse último exemplo. Várias atribuições, ó. Dependendo de como ele executa uma... Entendeu? Tem o valor 3 aqui, ó. Esse outro código aqui também dá para pegar esse problema se ele tiver. Ó, I recebe I mais 1, I recebe I mais 1 e recebe I mais 1. Que valor vai ser impresso primeiro? O que for incrementado, né? Se for incrementado na ordem, vai ser impresso valores crescentes. Então, ó, 6, 6, 6. Quando, na verdade, se a gente for pensar, aqui teria que ser 4, 5 e 6. Tá? Mas ele resolveu todos os parênteses e só depois que ele jogou o valor da variável lá para o printf. Certo? Não é nem da esquerda para a direita, nem da direita para a esquerda.
tá? É que isso aí provavelmente é uma atualização do compilador, eu vou atualizar. Não é nem da direita para a esquerda, nem da esquerda para a direita. Ele resolveu todos e depois o printf pegou o valor e usou para redirecionar para a saída. Conseguiram entender esse exemplo, pessoal? Sim. Acabou que essa questão do printf já não é mais significativa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Compilador. Acho que eles atualizam sempre, né? O meu já tá a versão 20.03. Você está usando de 64 bits? Boa pergunta, não sei. Deixa eu ver. Esse aqui não é o último GCC. Aquele site que o professor de algoritmo 2 passou para vocês, Marcos, ele usa o GCC 4.8. Que é 64. Eu acho que 4.8 já é uma versão mais antiga. Está na versão 11.2, a atual do GCC. 11.2 é de... Aqui, ó. 11.2 foi dia 28/7 foi lançada. Versão 11.2 do GCC. É a mais recente. É a mais recente. E o MinGW, que é o GCC para o Windows, tem o MinGW 64. Ele, olha aqui, se for fazer o download, ele é o GCC 4.8. Ó, versão do GCC e do MinGW. Para o Arch Linux, você baixa ele já com todos os pacotes da versão 11.2 e o MinGW versão 9. Ó. Ciguin, Debian. Então, assim, o GCC também não atualiza. Também usa a versão 4.8. O MinGW não atualiza com o GCC. Ó, o Ubuntu, versão 4.6, 4.8 também. Como que eu olho a versão no meu code block? Uma forma de você olhar é aqui, ó, Settings, Compiler. Aí vem aqui, ó, Toolchain. E aqui dentro você talvez consiga ver no nome desse arquivo. Se não, você tem que ir nessa pasta aqui. Deixa eu ir até essa pasta. E lá tem aqui, ó. Aí lá na pasta tem um leia-me, tá? Aí você abre o leia-me, lá tem, ó. Esse aqui é o 4.9. O que eu estou usando é o 4.9, versão de 32 bits. Ainda não é o de 64 bits.
Outra forma seria digitar GCC-V, mas aí tem que estar configurada a variável de ambiente do GCC. Eu tenho outra versão instalada aqui, mas eu não consegui achar, o arquivo de leia-me com a versão. Bom, vamos para o próximo conteúdo então, pessoal. Essa questão aqui do printf, eu coloquei ela na aula, por quê? Porque primeiro que ela era mais significativa, tá, há alguns anos atrás. E outra, porque assim, pessoal, vocês têm que entender que às vezes a gente não pode confiar no que aparentemente pode estar acontecendo em algo que a gente programou. Por mais que a gente, às vezes, olhe para uma linha de comando e pense, né, ou pareça que está tudo certo, que vai dar certo, né, ou que não é nela o erro que está correto, às vezes, né, a gente pode se enganar. Tá? Então, tem umas questõezinhas que a gente precisa ficar atento. Uma dessas questões é essa questão do operador, tá? Pré-fixado e pós-fixado. Dá bastante confusão. Principalmente essa questão do pós-fixado, que ele primeiro a gente usa a variável para só depois incrementar. A gente vai ver ao longo das aulas, tem alguns exemplos que usam ele, e parece assim que ele encaixa certinho ali, sabe? Nossa, mas parece assim, foi feito para aquilo, porque primeiro a gente usa a variável, depois ele incrementa, tá? Usa num laço de repetição, por exemplo. Que a gente vai ver daqui a 2 aulas. Próxima aula a gente vai ver if e depois a gente vai ver laço for. Aliás, acho que acho que primeiro é laço e depois é if. Bom, operadores aritméticos de atribuição. Então, são operadores que fazem a aritmética e a atribuição, está tudo no mesmo operador. Então, alguns exemplos tá, de uso. Se x é uma variável e ESP uma expressão, tá, e OP um operador aritmético, então a sintaxe sempre vai ser essa, ó. Uma variável x, um operador aritmético, que pode ser soma, subtração, né, divisão em módulo, o operador de atribuição e uma expressão matemática. Tá? Fica mais claro vendo os exemplos aqui. Ó. Então, 1 mais igual 2 equivale, por exemplo, a i igual a i mais 2. Aliás, aqui não é 1, aqui é i. Tem um errinho no slide. X vezes igual y mais 1. Isso vai equivaler à seguinte expressão: x recebe x vezes y mais 1. Tá? A expressão t dividido igual 2,5 vai equivaler a t recebe, aqui não tem essa subtração, a t recebe t dividido por 2,5, 2,5, p por cento igual 5, equivale a p recebe p por cento 5, tá? D menos igual 3, equivale a D recebe D menos 3. Tá? Então, o uso de operador, até certo ponto, simplifica expressões. Tá? Mas, por exemplo, se você acha que o uso desses operadores que combinam penalizam, né, a leitura, a interpretação do código,
é preferível usar então a forma aberta, usar dessa segunda forma aqui, fazer o cálculo explícito, né? Porque o importante é que você consiga depois garantir a legibilidade do código, tá? A manutenção do código. No próximo exemplo, vamos aplicar esses operadores então. Olha aqui, a gente vai digitar algumas notas e calcular a média. Então, a gente criou duas variáveis de ponto flutuante, uma para armazenar a nota e uma para armazenar a média. Essa que armazena a média já foi inicializada. E aí, pessoal, a variável nota a gente usa para a entrada da nota. E, à medida que a gente vai inserindo as notas, a gente vai fazendo o incremento em média. Tá? A gente chama, então, ó, média mais igual nota. Isso seria igual ao seguinte, seria equivalente a isso aqui, ó. Eu vou botar comentário. Seria equivalente a isso aqui, ó. Média recebe média mais nota. Essas duas expressões aqui, ó, essa aqui e essa aqui, são equivalentes, são idênticas, tá? Elas são idênticas. Então, aqui ó, na linha 12, 16, 20 e 24, a gente está atribuindo e somando o conteúdo das notas na variável média. Então, a gente fez todo aquele somatório da média. Né? Como é que é o cálculo da média? O cálculo da média, nesse caso, a gente tem 1, 2, 3, 4 notas. Então, o cálculo da média vai ser o somatório de igual a 0 até 4, tá? De nota sobre 4, certo? Então, nessas linhas aqui, a gente fez esse somatório, fez o somatório das notas. E aí depois a gente divide, então, por 4. Ó, na linha 26, a gente fez essa divisão usando o operador. Essa linha aqui, ela é exatamente igual à seguinte expressão. Média recebe média sobre 4. E aí no final a gente pinta então o valor da média. Ó, compilou, rodou. Vamos lá, a primeira nota. Vamos digitar um número fácil. É... ele não aceita vírgula. De novo, eu sempre esqueço desse detalhe. Então vamos lá. 2.5, 5.5, 2 e 0.5. A média é 2.63. Certo? Então, pessoal, esse é o exemplo de uso dos operadores aritméticos e de atribuição. Tá? Então, eles juntam para simplificar, na tentativa de simplificar as expressões matemáticas que envolvem atribuição, tá? Ele atribui e faz a operação matemática no mesmo operador. O próximo conteúdo, pessoal, tá, são os operadores relacionais. Como eu comentei lá no início da aula, eles
relacionam, tá? Ou eles fazem comparações entre grandezas, tá? Entre valores. Então, são os seguintes operadores que a gente tem disponível em C: maior, maior ou igual, menor, menor ou igual, igual e diferente. Então, são esses os 6 operadores relacionais que a gente tem na linguagem C. Nas próximas aulas, a gente vai falar sobre laço e comando de tomada de decisão. E aí a gente vai precisar utilizar operadores relacionais. As construções de laços e comandos de tomada de decisão, pessoal, eles vão requerer que o programa pergunte sobre relação entre variáveis ou expressões matemáticas. E os operadores relacionais é que vão representar o vocabulário que o programa usa para fazer essas perguntas. Tá? Então, basicamente, digamos que eu quero fazer uma bomba d'água de um poço ligar em um determinado horário, por exemplo. Então, eu posso perguntar, enquanto for a hora for menor do que a hora inicial, não, aliás, enquanto a hora atual for maior que a hora inicial e menor que a hora final, né, eu mantenho, por exemplo, a bomba ligada. Esse é só um exemplo. Um comentário. Em C, não existe um tipo de variável chamado booleano, tá? Não temos uma variável que armazena o valor, que assuma um valor verdadeiro ou falso. O valor zero, que é considerado falso, e qualquer valor diferente de zero é considerado como verdadeiro em C, tá? Quando o computador deve responder se uma expressão é verdadeira ou falsa, ele vai usar como padrão o valor 1 para representar verdadeiro e o valor 0 para representar o falso. Então, a resposta da aplicação de um operador relacional em C vai ser um número 1 para verdadeiro ou um número 0, um inteiro unitário para verdadeiro e um inteiro nulo para falso. Tá? Vamos ver o exemplo aqui, ó. A gente criou duas variáveis inteiras, uma verdadeiro e uma falso. A verdadeiro vai receber, então, o resultado da aplicação do operador relacional menor. 15 é menor que 20? E o falso vai perguntar, 15 é igual a 20? Tá? Então, aqui, ó, 15 é menor que 20. Então, o resultado é verdadeiro. Aqui, 15 é igual a 20? Não, não é igual a 20. Então, o resultado é falso. Então, em verdadeiro, tem que ser armazenado o valor inteiro 1 e em falso, o valor inteiro 0. Compilou, rodou. Olha aí, ó. Verdadeiro 1, falso 0. E aí, pessoal, vem uma coisa bem legal. Em C++, a gente tem o tipo booleano, tá? Se a gente salva como .cpp, a gente pode criar variável booleana e manipular variáveis booleanas. Essa é uma das grandes razões para a maioria dos programadores em C salvarem os seus arquivos em CPP. Apesar de programarem em C, gostarem de programar tudo da maneira estruturada em C, ainda assim, esses programadores preferem, tá, fazer uso de variáveis booleanas, ou, né, aliás, de alguns recursos da linguagem C++, e um deles é justamente o uso de variáveis, a possibilidade de usar variáveis booleanas nos programas. Tá? Como é o nome da variável? Bol? Bool, assim, ó, B-O-O-L. Ah,
Vamos fazer um teste aqui, a gente está salvando como CPP, mas basicamente como está %D aqui, ele vai mostrar 0 e 1 do mesmo jeito. Está convertendo o booleano para o inteiro. Eu não lembro qual que é para booleano aqui, o porcento para booleano, agora eu não me recordo. Ah, dá para dar um cout, mas aí a gente já está indo. É, Já é C++, né? aí já tá, vai misturar as coisas. Por enquanto, fiquem só nisso, tá? Não existe variável booleana em C. Tá? É, beleza. Pulou um. Acho que eu troquei um slide de lugar aqui. Mas enfim, vamos lá. Esse outro código aqui, pessoal, ele mostra, tá, o exemplo de uso dos operadores todos relacionais. Então, por exemplo, aqui, ó, digite o primeiro número, digite o segundo número. Então, a gente vai digitar um número inteiro i e um número inteiro j. E aí, vamos fazer todas as perguntas. Tá? Vamos imprimir o valor de i, de j e o resultado da aplicação do operador. Ó. Então, primeiro do operador igual, depois do operador diferente, depois do menor igual, maior igual, menor, tá? E maior. Pronto. Então vamos lá. Compilou, rodou. Então vamos lá. Ó. Vamos digitar o primeiro número, 4. Segundo número, 8. Então olha só. 4 é igual a 8? Não. 4 é diferente de 8? Sim, é diferente de 8. 4 é menor que 8? É menor que 8. 4 é menor ou igual a 8, né? É menor. Tá? Então tá valendo. 4 é maior ou igual a 8? Não, não. Então é zero. Não é maior e nem é igual. 4 é menor que 8? É menor. E 4 é maior que 8? É maior que 8. Lembram aqueles exercícios de matemática, de teoria de conjuntos, que a gente fazia o intervalo aberto, o intervalo fechado, né? Então, é isso que quer dizer, por exemplo, a diferença entre o menor igual e o menor, né? O intervalo fechado, tá? Menor igual a 8, quer dizer, o 8 inclui, né? Todos, né? De 8, 7, 6 até menos infinito, todos esses números vão resultar em verdadeiro aqui. Aqui não. Se fosse 8, daria falso. Então aqui é só 7, 6, 5, 4, tá? Não inclui o número. Aqui em cima inclui o número, por isso tem um igual. Aqui não inclui, é um intervalo aberto. Alguns comentários. O José Luiz perguntou aqui da variável booleana. Agora que eu vi a sua pergunta, Zé Luiz. Aquele tipo de variável que fala se ela é verdadeira ou falsa, a variável booleana. A gente já acabou que já comentou. Então, ó, o operador de comparação de igualdade, tá, são dois sinais de igual. Tá? Quando tem um sinal de igualdade, é o operador de atribuição, não é o operador relacional que vai comparar se um é igual ao outro. O compilador não vai avisar que isso é um erro. Se você trocar o igual pelo igual, não vai avisar que isso é um erro. Isso não é um erro de programa, é um erro de lógica do programador. Quanto à precedência,
os operadores relacionais têm precedência menor que a dos operadores aritméticos. Isso significa que os operadores aritméticos são avaliados antes dos relacionais. E esse exemplo aqui mostra essa precedência. Então, aqui a gente tem duas expressões matemáticas, onde tem a aplicação de um operador relacional e um operador aritmético. Tá? E isso vai permitir com que a gente veja o resultado dessa avaliação, dessa expressão. Então, olha só. O que acontece aqui? 4 mais 1 menor 3. A resposta é 0. E 2 menor 1 mais 3. A resposta é 1. O que aconteceu aqui, pessoal? A resposta aqui é um número booleano. Aliás, é um número inteiro que representa, né, um estado booleano. Então, verdadeiro ou falso. Isso significa o quê, pessoal? Que o último operador que foi aplicado aí é o operador relacional. Né? Olha aqui. Os operadores relacionais têm precedência menor que os aritméticos. Isso significa que os aritméticos são avaliados antes. Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai perguntar, 4 mais 1 é menor que 3? Ou seja, ele vai resolver esse 4 mais 1. Então, o resultado é 5. 5 é menor que 3? Não, não é menor que 3. Então, a resposta é 0. Aqui ele vai fazer o seguinte, 1 mais 3, ele vai somar 1 ao 3, e aí vai perguntar, 2 é menor que 4? Sim, 2 é menor que 4. E aí ele vai dar verdadeiro. Certo? Então, quando a gente tem uma mistura de operadores relacionais e operadores aritméticos em uma mesma expressão, o operador relacional sempre vai executar por último. Tá? E aquela expressão matemática, na verdade, vai ser, no final, ela vai ser uma expressão lógica. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Por mim tá tranquilo. Ok. Por fim, pessoal, vamos ver os operadores lógicos. Então, quando a gente aplica um operador relacional, a resposta dele é um valor lógico. E a gente também pode fazer algumas operações que são válidas para esses valores lógicos apenas. Tá? Alguns de vocês podem estar vendo isso aqui a primeira vez agora, mas esse conteúdo ele é visto de forma teórica, com os formalismos da matemática, em álgebra. Tá? Em álgebra tem a álgebra booleana, que é um conteúdo que vocês vão ver na disciplina de álgebra, que vocês aprendem, e também introdução à computação, a fazer as operações lógicas. E aí vocês aprendem, né, na mão, né, matematicamente, a usar esses operadores. Então, o operador E lógico, ele é representado por dois E's comerciais, tá? Ou E de dupla sertaneja, tá? E ele significa o seguinte, ele vai fazer a avaliação. Tá? O E, ele significa... vai ter essa tabela verdade para frente. Bom, eles são o E, o OU e o não. Tá? E eles operam sobre valores lógicos. Então, o E lógico, o OU lógico e o não lógico. O não, ele é o único operador unário, tá? Porque ele opera sobre um único dado. Olha só,
Vamos supor que E1 e E2 são duas expressões lógicas. Expressões lógicas são expressões que usam os operadores relacionais. Tá? Então, por exemplo, x maior que 1, x maior que 2, enfim. Quando a gente tem aqui um número verdadeiro ou falso, um número booleano, e aqui um número booleano, e aplica o e, o resultado desse operador ele vai ser verdadeiro somente se E1 e E2 forem verdadeiros. Então, eu preciso que E1 seja 1 e que E2 seja 1 para que a resposta seja 1. Qualquer outra combinação vai resultar em valor lógico zero. Se E1 for verdadeiro e E2 falso, vai ser falso. Se E1 for falso e E2 verdadeiro, vai ser falso. Os dois precisam ser verdadeiros. Na aplicação do ou lógico, o ou lógico vai resultar em falso, em zero, somente se E1 e E2 forem falsas. Então, ele vai ser zero se E1 e E2 for zero. Qualquer outra situação vai resultar em valor lógico 1. Então, basta que qualquer um deles seja 1, que vai resultar em um resultado lógico 1. Tá? E o não E1, ele vai resultar 1 quando E1 for falso e vai resultar 0 quando E1 for verdadeiro. Ou seja, o não é a negação. Ela inverte, tudo que é verdadeiro fica falso, tudo que é falso fica verdadeiro. Tá? E aí, pessoal, uma coisa que vocês podem... deixa eu ver aqui. Tabela verdade operadores relacionais. Vou mandar lá no grupo, pessoal, uma imagem que eu peguei aqui, que é a chamada tabela verdade, tá? Mandei no grupo do WhatsApp de vocês lá. Vou colocar aqui na tela, ó. É uma tabela verdade, e essa tabela verdade, ela mostra o resultado da aplicação desses operadores, ó. Então, por exemplo, eu tenho A e B, duas variáveis ou duas expressões lógicas, tá? Tem um valor lógico lá, verdadeiro ou falso, né? 0 e 1. Se eu aplico E, ó, então se A e B forem verdadeiros, o resultado é verdadeiro. Qualquer outra combinação vai resultar em falso. A e B também verdadeiro e tal, né? A ou B, então, ó, se os dois for verdadeiro, dá verdadeiro. Se um deles for verdadeiro, verdadeiro. Se os dois for falso, é falso. E o não é a negação. Então, se A é verdadeiro, o não A é falso. Se o A é falso, o não A é verdadeiro, tá? Mas não preocupem que tabela verdade vocês vão cansar de fazer em álgebra booleana. Alguns exemplos, pessoal, tá? Dia igual a 7 e mês igual a 6. Então, aqui, ó, nessa expressão, eu preciso que eu esteja no dia 7 e no mês 6 para que essa expressão seja verdadeira. Variável operação igual a S maiúsculo ou variável operação igual a S minúsculo. Então, se eu digitar, se eu quero fazer um teste, né, digite uma letra, digite S para sair. Aí você não sabe se o cara vai digitar S maiúsculo ou S minúsculo.
E o S maiúsculo e o S minúsculo na tabela ASCII possuem valores distintos. Não é o mesmo caractere. Então eu uso o ou para garantir, ó, não importa se o cara, se em OP tiver maiúsculo ou minúsculo, né, basta que seja um dos dois, né? Uso o ou. Então, se um dos dois for digitado, se digitar qualquer outra letra, aí é falso, tá? E aqui, por exemplo, não masculino, tá? Então, quer dizer, tá? Se em masculino, né? Se é, por exemplo, feminino, então não masculino, tá? Se masculino for verdadeiro, vai receber falso. Aqui uns outros exemplos que são válidos, tá? Não 5 vai resultar em 0, 1 ou 2 vai resultar em 1, x e y vai depender do valor armazenado, A menor que B ou A igual a C, A maior ou igual a 5 e x menor ou igual a 6 vezes y, certo? Então aqui nessa expressão, ó, o que vai executar primeiro? Aqui, né? Aqui vai executar primeiro isso, para depois fazer o ou. Aqui vai executar primeiro essa multiplicação, depois vai executar esse teste lógico, depois esse teste lógico, e depois vai verificar o e entre os dois testes lógicos. Tá? Uh, vamos para o exemplo? Então, nesse exemplo aqui, ó, a gente cria duas variáveis, i e j, tá? Digitamos 0 ou 1, né, para i ou para j, e a gente vê o resultado da operação, então, do e ou não para i e para j. Então, podemos até pegar lá a tabela verdade, ó, para testar. Ó. Então, para o primeiro número, então vamos pegar aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro. Então, vamos lá, 1 e 1. Então, 1 e 1 tem que dar 1, tá? Deu, verdadeiro. 1 ou 1 tem que dar 1. 1 ou 1 deu, verdadeiro. Não 1 dá 0, tá certo? Verdadeiro dá falso, ó. Beleza. Vamos executar de novo. Agora vamos digitar, por exemplo, 0 e 0. Então, ó, 0 e 0, 0. Falso, falso. Falso ou falso é falso. Não falso é verdadeiro. Tá? Vamos executar uma terceira vez. Agora vamos botar números distintos. Então, ó, 1 e 0. 1 e 0 dá 0. 1 ou 0 dá 1. 1 dá 0. O não 0 dá 1. Certo? Estão conseguindo acompanhar os códigos, pessoal, ou está muito rápido? Estamos sim. Ok. Conseguiram entender, então, a aplicação do operador lógico? Sim, sim. Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Sim, professor, estou compreendendo. Pode falar, Paulo. Saiu meio baixo o volume? Não, estou entendendo sim, professor. Beleza, beleza. Assim, ó, esse conteúdo que eu vou passar até a aula de hoje, ele é considerado um conteúdo introdutório da linguagem. Por que que ele é considerado o conteúdo introdutório da linguagem? Porque ele é utilizado como base para os próximos conteúdos. Então, na próxima aula, a gente vai aprender laço de repetição. Todo laço de repetição, ele precisa da aplicação de um operador relacional, que pode envolver ou não a aplicação de um operador lógico também. Então, assim, caso vocês ainda não consigam pegar bem o funcionamento nessa aula,
né, ainda nas próximas aulas a gente vai continuar, então, trabalhando com esses operadores, tá? Porque nos próximos conteúdos, aliás, os próximos conteúdos vão envolver esse conteúdo, o conteúdo que a gente viu até agora. As aulas até agora, todo esse conteúdo ele vai ser visto ao longo das próximas aulas novamente. Então, nesse caso, a gente cria duas variáveis inteiras, tá? Insere números nelas, e aí avalia duas expressões matemáticas. Ó. Se x for maior que zero e y menor que zero. Se x for maior que zero ou y maior que zero. Tá? Então, olha só. Vamos compilar, rodar. Aí a gente coloca, então, vamos botar 1 e 2. Então, 1 é maior que 0 e 2 é menor que 0? Não, 2 não é menor que 0. Então, deu falso. Verdadeiro com falso dá falso no E lógico. Na segunda linha, ó, 1 é maior que 0? É. 2 é menor que 0? Não, não é. Mas, verdadeiro com falso dá verdadeiro, certo? E por fim, pessoal, o último conteúdo da aula de hoje é o famoso operador condicional ternário, tá? Que é o ponto de interrogação, dois pontos. Ele possui uma construção estranha, tá? Se comparado com os outros operadores. Ele é o único operador em C que opera sobre três expressões. Sua sintaxe é a seguinte, ó. Expressão 1, ponto de interrogação, expressão 2, dois pontos, expressão 3. E aí, a expressão 1, ela é avaliada primeiro. Ela precisa conter uma expressão lógica, tá? Se o valor dela for diferente de zero, ou seja, se o resultado dessa avaliação lógica for verdadeiro, o operador vai retornar a expressão 2, o conteúdo da expressão 2. Caso a expressão 1 for zero, então o operador vai retornar o resultado da expressão 3, se for falso. Então, a expressão 1 é teste lógico, se verdadeiro, retorna a expressão 2, se falso, retorna a expressão 3. Essa é a sintaxe do operador. Esse operador, pessoal, ele é muito usado, principalmente nessas duas expressões aqui, ó. São os usos assim mais frequentes na programação. Se você quer fazer uma função que retorne o máximo valor entre dois números, dá para fazer isso em uma única linha de programação dessa forma. Valor máximo igual a... Aí você faz, ó, teste lógico, A maior que B, se sim, retorna A, se não, retorna B. Ou seja, se A for maior que B, eu retorno A. Né? Se for verdadeiro, A é o maior. Caso contrário, A não é maior que B, significa que B é o maior, então eu retorno B. Tá? Outra coisa, outro exemplo, é pegar o valor absoluto de uma variável. Se x for maior que zero, então eu retorno x. Caso contrário, caso x não seja maior que zero, significa que x é um valor negativo. Aí eu retorno o menos x, uso o operador menos unário aqui, para retornar menos x. Aqui, ó, printf também a gente pode usar dentro do printf, ó. Nesse caso, a gente tem o %s para uma string e a gente avalia x, ó, x%2. O que significa isso? Se o resto da divisão for zero, significa que o número é divisível por 2. Todo número divisível por 2 é par. Então, se o resultado aqui for zero, ele vai retornar par. Caso contrário, né, qualquer número que entre aqui, ele vai entender como verdadeiro, então o número é ímpar. Né? Ele não é divisível por 2. Se tem resto, não é divisível por 2, não importa qual é o valor do resto, ele vai considerar como verdadeiro e vai retornar a string ímpar.
Como último exemplo, então, olha só, a gente cria uma variável inteira, número, entra com essa variável usando scanf, e aí faz a avaliação. Ó. O número é maior que zero? Se sim, a gente incrementa 1. É maior ou igual a zero? Se sim, a gente incrementa 1. Caso contrário, a gente decrementa em uma unidade. E depois printa, só para testar a aplicação do operador ternário. Compilou, executou, digitar um número. Vamos digitar o número -4. Ó, o novo valor é -5. Então, se o número for negativo, a gente vai decrementar 1. Né? Por quê? Porque a gente quer aumentar o valor dele em módulo. Olha aqui. Vamos digitar um número positivo. Ó. Digita o número 4. Então, o novo valor é 5. Certo? Se o número é positivo, incrementa 1. Se ele é negativo, decrementa, ele vai aumentar em uma unidade em módulo. Tá? Esse é o exemplo do operador ternário. E assim, pessoal, ele vai aparecer também bastante nos códigos de exemplo das próximas aulas, tá? Esse operador ternário, a gente vai estudar bastante ele. Resume bastante linha ele, né? Resume bastante linha. Tem programadores que acham que ele confunde um pouco, mas depois que você pega o jeito e entende como ele funciona, você bate o olho e você já lê, já entende a expressão. Pessoal, alguma dúvida quanto a esse conteúdo? Por mim tá tranquilo. Então, Professor, eu queria perguntar para o senhor não tem alguns exercícios para a gente ir praticando, tipo assim, só para a gente aprendendo, tipo, praticando a escrever e tal. pois Tipo, eu comecei a fazer uma lista e aí acabou que eu não consegui terminar, já era para ter postado já uns dias atrás. Eu vou tentar terminar ela hoje à noite. Como assim, para vocês ir adiantando, pegam o material das aulas e tentam digitar todos os códigos e fazer compilar. Mas hoje de noite eu já vou entregar para vocês, vou botar lá no sistema uma lista, e aí já vai ter bastante exercício, não só. Tem alguns exercícios teóricos, mas vai ter bastante exercício de programação. E aí sim vocês vão ter que pegar, por exemplo, os exemplos da aula e tentar modificar eles, né, fazer algumas coisinhas nesse sentido. Então, por isso que é importante também vocês já ir digitando os exemplos do material da aula e tentar compilar eles, que já adianta também a lista. Mas eu não vou demorar mais muito para entregar a lista para vocês, não, pessoal. É uma falha minha. Eu já estou atrasado nisso aí já. não, professor, suave, mais assim, é mais a prática mesmo, para a gente ter a prática, porque eu sou um pouco lerdo, vamos dizer assim, a palavra certa, sou meio lerdo assim, nessa parte do tipo de ter cenário condicional, se não, essa parte eu sou meio lerdo para aprender ainda. Entendi. Eu tenho que fazer, eu estou fazendo muito exercício prático, assim, para poder ver se eu fixo. Essa que é a intenção, a minha intenção, fixar bem esse pedaço aí. Entendi. Eu vou postar, o quanto antes eu vou postar lá. Eu sou licenciado em computação. Então, assim, quando eu fiz as aulas para ser professor, uma das coisas né, é que toda aula ela precisa ter um exercício. Né, a gente já está na terceira aula e eu ainda não consegui passar um exercício para vocês fixar o conteúdo visto até agora. Só que hoje, coincidentemente, acaba um bloco de aula. Então, tipo assim, eu não passei o exercício até agora, mas hoje eu preciso passar. Porque todos os exercícios que eu programei passar na primeira lista, eles são referentes ao conteúdo até hoje, desse bloco, do bloco básico. Tá? Daqui para, né, o conteúdo da aula que vem já é um conteúdo que vai cair na próxima lista, né, das próximas 4 aulas vão ser da próxima lista. E a gente também pode marcar a aula para resolver a lista, tá? Vocês não precisam se preocupar, se vocês tiverem dificuldade,
A questão é a seguinte: quando vocês pegarem a lista para resolver, vocês tentem resolver. Chegou num exercício que vocês não conseguiram, beleza, pula ele e tenta resolver o próximo. E aí me perguntem: ó, professor, eu não consegui, não entendi. De primeira, eu vou tentar sempre reexplicar o exercício. Né? Geralmente, na primeira vez assim, eu vou tentar reexplicar. Se mesmo assim você não conseguir fazer, aí eu ajudo a responder, sabe? Eu tento deixar o aluno tentar mais uma vez resolver, e aí se ele não consegue, aí eu ajudo a resolver, a gente resolve junto, né? Eu posso dar aula para vocês, uma aula para resolver os exercícios juntos, mas antes disso eu gosto que o aluno pelo menos tente algumas vezes fazer o exercício. Que isso aí também vem das aulas lá de pedagogia, que tem um estudo que diz o seguinte, que quando o aluno ele tenta fazer um exercício e mesmo que ele não consiga fazer, se ele tentar fazer, se ele se envolver ali com o exercício, quebrar a cabeça, por assim dizer, né, tentando resolver, se mesmo assim ele não conseguir resolver, né, o esforço de tentar, somado a ele receber a resposta do exercício, gera aprendizado. Entendeu? Então, vocês não precisam acertar todos para achar que estão aprendendo. Se vocês tentaram, se envolveram com o exercício, ficaram ali batendo cabeça, e depois vocês me perguntar e eu ajudar vocês a resolver o exercício, isso vai gerar aprendizado também. Tá? Também gera aprendizado. Enfim, são algumas, né, só algumas questões. Vamos para o resumo, então, do visto até agora, dessa aula e da aula passada sobre operadores. Bom, a gente viu... Bem, professor, até porque, tipo, aí às vezes a gente erra besteira, um sinal, uma coisa que a gente não percebe. Sim. Até eu mesmo erro muitas vezes essas coisas. Aí essa questão desses errinhos, assim, isso aí é mais fácil daí para trabalhar, por exemplo, no laboratório, pelo menos para mim, né? Eu acho mais fácil trabalhar essa questão, erro de sintaxe, né? Esquecer ponto e vírgula, errar um nomezinho, alguma coisa. Essas coisas são mais fáceis da gente ir trabalhando com o aluno, pelo menos eu acho mais fácil no laboratório. Assim, à distância, eu não consigo ver vocês programando, né, para eu ficar em cima ajudando. E aí vem uma outra questão que eu queria comentar, sobre as aulas presenciais no laboratório. Tem uma instrução normativa que a Unemat lançou que regulamenta a forma da oferta das atividades presenciais de laboratório. Tá? Então, vai ser possível a gente vir para o laboratório aos sábados para ter aula. Tá? Só que tem umas regras. Uma delas é que eu não posso, por exemplo, para essa disciplina, eu só posso levar vocês para no máximo 30 horas de atividade em laboratório. A disciplina tem 60 horas. Então, seria metade das horas. A gente não chegou na metade das aulas ainda. Então, né, provavelmente a gente vai executar as 30 horas no laboratório. E tem umas outras questões. A gente precisa providenciar uma declaração de responsabilidade, né, para os alunos que virão. Tem a questão que a gente precisa adequar a sala, demarcar o lugar onde o aluno vai poder sentar. A gente não demarcou o laboratório ainda. Na verdade, são pouquinhas coisas que falta adequar, algumas coisas já começaram, e provavelmente logo a gente já começa a ter aula no... Aí tem a questão burocrática, que é a que mais pega. Para eu levar vocês, além desses termos de compromisso e tal, eu preciso fazer um projeto e submeter esse projeto a 3 instâncias, curso, coordenação, não, a 4 instâncias da universidade. Tá? Tem que dar ciência. Porque assim, pessoal, tá certo que agora a pandemia está acalmando, mas no início do semestre ainda, né, tinha bastante gente doente, e então, assim, para evitar qualquer tipo de
de embaraço, né? Agora, como a vacinação está aumentando, provavelmente logo eles vão flexibilizar isso, e a gente espera que ano que vem a gente retorne com todas as atividades presenciais, sem burocracia, sem nenhum impacto. Mas ainda nesse semestre, então, é exigido uma documentação, eu preciso fazer um plano, preciso dizer quem serão os alunos que irão para lá. A capacidade do laboratório é para 25 alunos, provavelmente o limite máximo será de 10 alunos. A gente não tem todas as medidas, mas lá, não sei se vocês já foram no laboratório, mas talvez dê para mudar algumas máquinas de lugar para aumentar o número de alunos na sala. Mas, enfim, tudo isso a gente está fazendo, e como eu só posso aplicar metade da carga horária da disciplina, então a gente ainda tem algum tempo aí para instrumentar isso, tá? Porque quando a gente chegar no meio das aulas, então da metade para o fim, é certeza que a gente vai entrar no laboratório. Por enquanto a gente tem que trabalhar, né? Metade da carga horária tem que ser remota, então a gente vai trabalhando assim. Era isso que eu queria falar sobre as aulas no laboratório. Então, elas vão ocorrer sim, tá? Mas é só metade das aulas da disciplina que serão lá. Para finalizar o conteúdo, pessoal, eu já poder liberar vocês, agora sabadão, 5h30 da tarde, tá? No final da aula tem uma tabela completa com a precedência de todos os operadores básicos da linguagem C. Então, ó, da maior para menor precedência, ou seja, quem executa primeiro. Então, o operador menos unário é o primeiro de todos. Tá? Incremento, o lógico, o não lógico, multiplicação, divisão, módulo, soma, subtração, tá? Menor, menor e igual, maior, tá? E assim por diante. Tá? Os últimos são os aritméticos de atribuição. Tá? Todo operador opera sobre um ou mais operandos. Tá? Aliás, e essa tabela aqui, pessoal, vocês podem consultar toda vez que vocês tiverem dúvida sobre qual operador, né, quando esquecerem aquelas regrinhas do qual vem primeiro. Tá? Essa tabela aqui vocês podem consultar para saber qual operador tem precedência sobre o outro. Então, todo operador opera sobre um ou mais operandos e a operação por ele executada produz um resultado. Os operadores são avaliados como quantidades numéricas ou como quantidades lógicas, dependendo do operador. Se ele for um operador aritmético, valores numéricos. Se ele for um operador relacional, né, valores lógicos. Da mesma maneira, o resultado de uma operação pode ser um valor numérico ou um valor lógico. Tá? E aí, pessoal, tem essa tabelinha aqui, ó. Se o operador é aritmético, então ele vai operar sobre números e o resultado vai ser numérico. O relacional, ele vai operar sobre números, tá, operando os numéricos, e o resultado vai ser lógico. Os operadores lógicos operam sobre operandos lógicos e o resultado é um valor lógico. Certo? Bom, era isso que eu tinha para apresentar na aula de hoje, pessoal. Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Né? Até às 6 horas a gente ainda tem 45 minutos. Não, professor, não tenho nenhuma dúvida. Tipo, é só aquele exercício mesmo, só para mim praticar pelo menos uns 2 ou 3 no dia e tal, para me tirar um tempinho para estar praticando até melhor. É mais isso daí mesmo. Como eu falei, que a minha dificuldade é mais nesses se não, o for, no caso, que a gente ainda vai dar também, né? Certo. Você já fez a disciplina de álgebra linear? Álgebra linear, estou fazendo. Vocês já viram os operadores álgebra booleana, essas coisas? Ainda não, a gente ainda vai ver ainda. Tá. É o professor Antônio? Isso, é ele mesmo. Ah, beleza. Eu vou perguntar para ele depois.
um ótimo professor, tá doido? Um dos melhores daí da Unemate. Ele é, cara, o professor Antônio é um professor muito bom e bastante animado. E Tá doido? bastante prestativo. No Uma meu primeiro curiosidade, semestre eu tava com muita dificuldade. Ele que ajudou muito, velho. Se não fosse ele, eu não teria passado no primeiro semestre. Muita matéria. caramba. Ele ajudou muito, a turma toda. Pra nossa turma, ele é o melhor. Ajudou muito nós. Massa. Vocês vão ver que ao longo da graduação tem uns professores que marcam, assim, sabe, que ajudam. E tem algumas coisas assim que vocês vão levar exemplo para o resto da vida. O professor Antônio, ele, dos professores aqui, quando eu precisei comunicar com os alunos para a matrícula, né? Ele foi um dos professores que veio me ajudar aqui, pegou a lista de alunos matriculados em um semestre inteiro e começou a ligar um por um, né? E conversar com os alunos. Ele é um professor muito empenhado, cara. Ele é de Mineiros, né? Ele não é aqui de Alto Araguaia. Sim, ele se mudou para ir para Mineiros. Faz pouco tempo que ele tinha se mudado logo. Ele se mudou aqui para Alto Araguaia, né? Sim. Tá doido. Ele foi um ponto crucial aí no nosso primeiro e segundo semestre aí no Unemate, que o Max Ley, cara, a gente não conseguia entender o que o Max Ley dizia. Aí ele tirava um tempo lá e explicava um pouco melhor. Foi assim que a gente passou na matéria do Max Ley. Ele ajudou vocês em outra matéria. Turma. Legal, cara, muito bom. Muito bom, cara. Muito bom. A gente não vê isso em outra universidade. Aqui na minha cidade, meus amigos falam que os professores da federal daqui e estadual aí só jogam. Toma, te vira. Falei agora, eu dou graças a Deus por ter uns professores assim que ajudam muito a gente. Eu já ouvi falar que a gente tem uma proximidade com os alunos que outras universidades não têm. Por exemplo, eu conheço um pouco a realidade da Unesp, lá em São Paulo. Os professores da Unesp, por exemplo, eles não têm relação de proximidade com os alunos, de amizade. Tipo, aconteceu um caso de um aluno levar uma coca para a sala de aula e, tipo assim, e o professor não toma, né? Leva copo, tudo, o professor não envolve. Ele até deixa os alunos tomar, mas ele não pega um copo para se servir, entendeu? Ele já é próprio deles se manterem afastados dos alunos, entendeu? É interessante isso aí. É a elite. Não, mas sei lá, tem várias formas, né? A pedagogia explica isso também. Tem várias formas de ver isso. Ô, professor, boa tarde. Boa tarde. Eu vou entrar aqui na sua aula rapidinho. Opa! Só para cutucar o Paulo aí. Ei, Paulo, tá de Belém, né? Sou sim. Ah, tô sabendo. Tá vendo essa gíria aí, tá ligado? Olha, a galera do Tapanã vai te pegar, hein? Ixi, é muito longe, muito longe. Eu não vou lá para me matar, não. Rapaz, que isso? Olha o meu setor, hein? Ô, professor. Opa! Em relação ao contato com professor e aluno, isso é muito relativo, porque eu vejo o seguinte, a aproximação do professor com o aluno favorece o conhecimento, tanto a didática do professor, como o melhor aproveitamento do aluno. Só o que tem que haver? O professor não deixa de ser o teu professor. Ele não é teu coleguinha, ele é teu professor. Mas ele também não é teu inimigo, ele é teu amigo. E tem que haver esses parâmetros aí. Tem que ter um meio termo, né? Claro. Quando ocorre isso, a didática do professor melhora, o aprendizado do aluno melhora, e tudo flui, todo mundo ganha. Né? É isso que está faltando. A Unemate, no Mato Grosso, só tem uma coisa que eu não gosto, que ainda não mudaram esses termos em todas as palestras que eu escuto. A Unemate é do povo do Mato Grosso. Isso é uma mentira, a Unemate é de todos. Se fosse assim, a UEPA do Pará era do povo paraense. Eu perdi vagas no vestibular para o pessoal daqui, do Centro-Oeste. E ninguém cortou a universidade de todos, a universidade continuou para todos.
E a Unemate é patrimônio de todos aqueles que buscam a Unemate, que valorizam seus campos, que valorizam seus professores, que contam com um corpo técnico, né? Ressalto aí a presença do João Cleito aí em Altaraguaia, é um pequeno homem no corpo do gigante. Uma boa tarde, obrigado. Opa, valeu. Se não tivesse acontecido isso, eu não ia sair daqui de Belém para ir para Altaraguaia estudar aí na Unemate. Não ia ter como, né? Legal. Cara, a gente tem bastante aluno de fora, aqui principalmente, a gente tem muito aluno de fora. Isso é bem legal, né? A Unemate, pelo menos no nosso curso aqui, ele serve, né, ao Brasil todo, né? Ainda mais com o Enem, com o SISU, né, o Sistema Unificado, né, uma pessoa de qualquer lugar do Brasil pode concorrer a um curso aqui, né? Ou qualquer campus da Unemate, né? E professor, acho que eu estava no meu segundo período já. Aí eu tinha passado na repescagem de engenharia de computação no Paraná. Eu passei para lá, só que eu decidi ficar aí, porque eu já estava acostumado já. Minha namorada estava doida que eu fosse para lá, porque ela é engenheira. Ela queria que eu fizesse uma engenharia. Sim, eu vejo só. Legal, vou cara. ficar aqui mesmo. Falei para ela. Bom, pessoal, vamos encerrar a aula então. Eu vou providenciar os exercícios. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Qualquer hora que vocês estiverem fazendo o exercício, surgiu uma dúvida, pode mandar lá no grupo, ou pode mandar uma mensagem no privado. Assim que eu conseguir ler e acessar o computador para dar uma olhada no código, eu respondo vocês. Certinho? Beleza, boa tarde. Beleza, professor, boa tarde. E bom final de sábado para todo mundo aí, né? Sabadão hoje, calorão. Estou esperando o material, professor. Pois é. Olha, pessoal, eu vou preparar um material extra para Josiane e vou compartilhar no grupo lá com todo mundo, tá? Um material de programação. Fechou. Sim? Nós. Aí, assim, eu acho que esse material vai ajudar um pouquinho, tá? Eu vou procurar um material, eu tenho um material bom impresso e vou procurar algumas videoaulas também para ver se ajuda vocês. Tá ok, pessoal? Ok, professor. Ok, professor. Beleza, até mais, pessoal. Até mais, bom final de tarde.